Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro semanal, todas as semanas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais uma aula de sociologia. Pois é, chegou o nosso momento de ter aquela aula de sociologia que é tão esperada por todos nós. Porque hoje nós daremos prosseguimento àquilo que vemos conversando nas últimas semanas. E eu tenho certeza que você tem tudinho anotado. Não tem anotado? Ah, sabia que tinha. E é claro que você tem anotado. Afinal de contas, você tem o seu material de trabalho. Gostei de ver, hein? Estou feliz pra caramba, porque agora eu estou vendo aí que você já está com o seu caderno na mão, já está com todo o seu material, se preparou direitinho, hein? Já escreveu a data de hoje? Já registrou essa data? Ótimo, muito bem, você está bastante adiantada, hein? E você também, bastante adiantada. Já está com a data, já está com o nome da disciplina embaixo, sociologia, e o nome do professor. Perfeito. Então vamos partir logo para a próxima etapa, que é aquela em que a gente se prepara para escolher o lugar. Ah, já escolheram o lugar. Vocês estão adiantadinhos. Mas quer ver uma coisa que vocês não escolheram? Ó. A água, exatamente. Eu estou com a minha água aqui, ó. Já colocaram água na caneca? Pegaram um copo? Pegaram uma garrafinha? Também já fizeram isso? Muito bem, parabéns para vocês. Sinal que vocês estão acompanhando as aulas direitinho. Então vamos para a última etapa da nossa preparação, que é aquela que eu falo para aqueles que ainda não se inscreveram. Eu vejo que muitos de vocês estão aqui conosco assistindo, comentando, participando das aulas, mas ainda tem um grupo que ainda não se inscreveu. Vai e se inscreve, porque você se inscrevendo, você ajuda, auxilia a todos nós a termos um desenvolvimento do canal melhor. Porque quanto mais nós tivermos inscritos, melhor fica todo o trabalho, porque é como se nós estivéssemos aumentando o número de alunos na nossa sala de aula. E aumentando o número de alunos na sala de aula, essa sala de aula tende a o quê? A crescer. E eu quero ver essa sala de aula crescendo, se expandindo, até quando Deus permitir. Então, clique aí, inscreva-se no canal. Mas não apenas isso. Aproveite que já está se inscrevendo, clique na minha campainha. Eu gosto de chamar de campainha porque é um aviso de que eu estou chegando na casa de vocês. Mas vocês podem chamar de sinos, não tem problema. Mas, de qualquer maneira, este aviso lembra uma coisa: o quanto que eu sou grato por vocês me receberem em vossa casa. Meu muito obrigado por me receberem em vossa casa. Assim como eu agradeço a Deus todos os dias por poder estar recebendo vocês aqui na minha casa. Então, já que estamos inscritos, já clicamos na notificação da nossa campainha, que vai avisar todas as vezes que eu estiver chegando com uma aula nova, vamos partir então para o gostei. Vai chegar ao final da aula, se essa aula contribuiu para o seu aprendizado, se você saiu com novas ideias, com um conteúdo que revelou algo que estava desconhecido ou algo que você ainda tinha em dúvida, então clique em gostei. Contribua conosco, clique em gostei e faça com que essa experiência fique cada vez melhor. E por último, é o momento que eu chamo vocês a serem caridosos, a serem fraternos, a serem solidários. Porque nesse momento é quando eu peço a vocês que olhem ao seu redor. Perceba se não tem um vizinho, um colega de turma, um colega de outra turma, um colega que estuda em outro colégio. Pode ser adulto, pode ser mais jovem, não importa. Desde que você perceba que ele possa gostar do tema que nós vamos estar discutindo. Desde que você entenda e perceba também que ele pode vir a acrescentar alguma coisa no conteúdo desse teu amigo, dessa tua amiga. Então, vamos ser solidários, caridosos e fraternos. Vamos compartilhar esta aula com quem vocês acharem que ela vai poder contribuir de uma forma positiva. Combinado assim? Combinado? Então vem comigo, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo
Lembrando que nós estávamos falando nas últimas aulas sobre o tema trabalho. Na última aula, então, nós falamos sobre o tema trabalho, sobre uma perspectiva de um autor muito conhecido de muitos, mesmo antes de chegarem no ensino médio, pelo menos aqueles que têm curiosidade, que é o Karl Marx. Conhecido por suas ideias a respeito de um sistema que pode, de alguma maneira, dentro do contexto escrito do autor, substituir ou poderia substituir o capitalismo. Já falamos sobre ele, falamos sobre as perspectivas que ele enxergava a respeito do trabalho e o quanto que o trabalho contribuía para a distinção entre classes, fazendo uma retrospectiva rápida, que para ele eram duas. Qual seria? Vamos ver se vocês lembram. Exatamente, a classe do proletariado e da burguesia. Esse autor trabalhou com essa temática, observando essas distinções, essa luta, como ele dizia, entre essas duas classes. Hoje nós vamos falar de mais dois autores também muito importantes para essa discussão. Então, eu trago para vocês, mais uma vez, o tema trabalho e sociedade, agora com um olhar diferenciado em relação ao Karl Marx. Então, eu já trago aqui para vocês uma imagem figurativa em que temos duas filas, se vocês perceberem. Uma fila com várias pessoas entregando documentos e uma outra também. Só que essa, se vocês observarem bem, essa primeira fila, no alto, no superior da imagem, ela está parecendo que são pessoas que estão querendo ser contratadas de alguma maneira ou que estão aqui na fila para carimbar os documentos que elas estão levando. Já esse aqui, já são pessoas já mais cansadas e que já estão no mercado de trabalho. De qualquer maneira, são muitas interpretações dessa imagem. O que importa da gente ver aqui é que todas essas pessoas estão num ambiente de trabalho. E percebo que esse ambiente de trabalho tem muitas ferramentas. Olha, tem muita coisa aqui, tem muitos recursos que são utilizados pelos trabalhadores que aqui estão. Mas o que isso significa? Como é que existe essa distinção entre essas duas filas? O que isso quer dizer? Aqui estão todos bem arrumados, aqui as pessoas já estão sem paletó e parecem estarem um pouco mais preocupadas do que os de cá. Mas o que isso tem a ver com o tema? Tudo a ver, porque o tema de hoje nós vamos falar de ética. Ética do trabalho, que é como o nosso sociólogo em questão, Max Weber, que não é o Karl Marx, ele leva o nome dele é Max, o outro é Marx, tem um Rzinho. Ele vai tratar o assunto do trabalho através de uma perspectiva ética. Não que o trabalho não tenha uma ética para o Karl Marx, é claro que tem. Só que é um olhar muito particular o Karl Marx carrega, que é o olhar para a distinção de classe pela luta de classe. Já o Max Weber, ele já olha o trabalho não para uma luta, mas com uma perspectiva mais voltada para a construção do capitalismo, para a fundamentação do capitalismo. Enquanto o Karl Marx observava essa luta que existe, segundo ele, dentro do capitalismo, o Max Weber ele já faz um olhar observando como que esse capitalismo consegue sobreviver e se constituir e se fortalecer ao longo do tempo. Então, ao analisar o tema trabalho, Max Weber partiu de pontos de vista diferentes dos de Karl Marx. Weber propõe uma compreensão do capitalismo que parte do âmbito cultural em vez do econômico. Esse é o ponto. Porque o Karl Marx ele trabalhava a ideia do trabalho, ficou até meio redundante, mas ele discutia a ideia de trabalho do ponto de vista econômico. Por isso, luta de classes. Essas classes são classes econômicas, classe dos proletariados e classe dos burgueses. Já o Weber já tem um olhar mais cultural.
Então, não é que o econômico não vai estar envolvido, vai estar, só que em segundo e terceiro plano. Vai ser como se fosse um pano de fundo, vamos chamar assim. Por quê? A questão principal para o Max Weber vai ser a questão cultural e não a econômica. Então, para Weber, o capitalismo industrial tem sua gênese na ideologia puritana e calvinista. Vale lembrar aqui o que significa esses dois termos, puritanismo e calvinismo. Isso resgata uma época da Reforma Protestante. Importante isso. Quando o protestantismo ascende como uma outra ideologia distinta do catolicismo. É uma ideologia cristã, mas com um olhar diferenciado para o que o cristianismo católico possuía. E o calvinismo, diferentemente do puritanismo, ele tinha as ideias protestantes um pouco mais flexíveis. Já o puritanismo era um pouco mais ortodoxo. Então, exigia de certas condutas mais, vamos dizer assim, conservadoras. Então, tudo era proibido. Independente da flexibilidade ou da ortodoxia ou conservadorismo dessas duas ideologias, o importante aqui é que, segundo Weber, os puritanos e os calvinistas, eles surgem, prestem bastante atenção nesse momento, eles surgem com suas ideias numa época em que a Inglaterra estava passando por um processo que nós conhecemos como Revolução Industrial. Então, interessante, porque essas ideias vêm à tona e ganham força, essas ideias puritanas e calvinistas que estão associadas à Reforma Protestante, dentro de um contexto de ascensão do capitalismo. Então, eu falei para vocês prestarem atenção nesse momento, porque é aqui que vai ser construída toda a teoria de Max Weber. Essa observação que ele faz. Até aqui tudo bem? Estão acompanhando? Qualquer pergunta, aproveitem aí o chat. Sim, lá o nosso chat do nosso chat de sala virtual, em que vocês estão inscritos. Então, todos vocês que estão inscritos nas turmas com as quais eu trabalho, tem aí um chat para que vocês possam colocar suas dúvidas, fazerem suas perguntas. Então, entra lá no Google Chat e mande suas perguntas, seus comentários. Não quer acessar o Google Chat? Não tem problema. Ou você não quer acessar, ou você, por um acaso, só está assistindo a gente pelo YouTube, pode colocar suas perguntas, seus comentários a respeito desse tema aí nos comentários que eu respondo a todos, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. Havia uma presença muito significativa de protestantes entre os empresários e os trabalhadores qualificados nos países mais industrializados. Olha que interessante, o Weber já está observando isso, que nos países em que o capitalismo industrial estava fortalecido, nesses países se identificava um grande número de empresários e de trabalhadores qualificados. E esses empresários e trabalhadores eram o quê? Protestantes. Então o Weber começou a ficar com uma pulga atrás da orelha, vamos chamar assim. Uma inquietação. Essa inquietação fez com que ele fosse continuar a sua investigação. Então, uma das coisas que fez com que ele ficasse inquieto levou ele a imaginar que deveria existir uma relação entre certos valores calvinistas e puritanos e a gênese do capitalismo moderno. Então, sabe quando a gente fica com uma curiosidade e alguma coisa fica na nossa cabeça e a gente cria várias hipóteses, várias ideias que podem explicar aquilo que está na nossa cabeça? Pois bem, é assim o pesquisador. Então, Max Weber fez exatamente isso. Ele observou a sociedade, no caso dele, uma sociedade europeia e alemã, e percebeu que naquela sociedade existia uma relação muito estreita entre a ascensão do capitalismo, esse capitalismo industrial fortalecido de alto poder econômico, e a ascensão das ideias puritanas e calvinistas. Até então, tudo bem, poderia ser só uma equivalência de ideias, poderia ser só uma circunstância de determinado contexto. Mas, é claro, ele, como um bom pesquisador, deu continuidade à sua investigação.
E aí ele apontou que havia conexões, sim, entre as mudanças na esfera religiosa e as transformações da economia. E ele chamou isso de espírito do capitalismo. Então, quando Weber observa que havia uma relação entre o capitalismo e a questão religiosa, ele chamou isso de espírito do capitalismo. Ele fez uma associação entre o trabalho e a possibilidade de salvação espiritual defendida pelos puritanos e calvinistas. Entendem o que estava acontecendo nesse momento? O Weber começa a observar uma relação muito intrínseca entre o capitalismo e o protestantismo daquela localidade, daquela época, daquele ponto na história. Claro que nós estamos discutindo isso hoje. Hoje, nós podemos sim discutir isso a partir do olhar do Weber, mas já está muito mais diluído. Mas imagina aquela época em que a reforma protestante já tinha, vamos dizer assim, acabado de acontecer. Então, muitas ideias estavam ainda à flor da memória das pessoas. E é natural muitas semelhanças acontecerem quando determinadas mudanças sociais e econômicas ocorrem com uma ascensão de uma nova ideologia religiosa. E aí é onde o Weber vai depositar toda a sua atenção. E ele continua, porque ele observa que as mudanças de valores e atitudes, graças ao surgimento do protestantismo, criam uma predisposição ao trabalho como um modo de salvação da alma. É como se os valores que os protestantes, naquela localidade, na Europa, naquele tempo histórico, defendiam, insuflavam, ou inspiravam, ou induziam as pessoas a se predisporem a trabalhar cada vez mais para serem salvos. Olha que interessante. Então, o Weber começa a observar que a conduta das pessoas que tinham que eram seguidoras dessa ideologia cristã, fazia com que elas fossem pessoas muito trabalhadeiras. E essas pessoas todas trabalhadeiras contribuíam bastante para confirmar a hipótese de Weber, porque elas trabalhavam, se dedicavam, com muito afinco, buscando a salvação de vossas almas. Porque tinham na sua fé religiosa depositada toda uma esperança que o cristianismo naquele momento defendia e apresentava para elas como solução para os problemas. Então, o viés da solução dos problemas terrenos estava no trabalho. E Weber observa isso e percebe: caramba, existe uma relação aqui entre o trabalho e os valores religiosos. Então, a partir desse momento, ele passa a observar que algo estava acontecendo. E esse algo estava associando a glorificação de Deus como a principal fonte de salvação e o trabalho. Onde o trabalho deveria se tornar um valor em si, assim como a própria finalidade de vida ordenada por Deus. Então, o trabalho perdeu, no olhar de Max Weber, perdeu aquela característica econômica. O trabalho era o caminho. Era por onde as pessoas que defendiam essa ideologia cristã ascenderiam aos céus, se aproximariam daquilo que todos nós, de uma certa maneira, acabamos realmente querendo, mesmo aqueles que não acreditam, que é ter uma vida mais perfeita, vamos dizer assim, nos aproximar da perfeição, de um lugar onde nós não sofreremos dores, um lugar onde não faltará alimento, um lugar onde tudo o que nós desejarmos possa se tornar possível, desde que esteja voltado para o bem. E aí, Weber encontrou um prato cheio para ele degustar. Ele encontrou um prato cheio para ele saborear, porque agora ele tinha identificado um elemento que relacionava
a fé religiosa com a ascensão do capitalismo. Então, diante dessa doutrina, os seguidores deveriam desenvolver, além da vocação para o trabalho, um comportamento social comedido, ou seja, uma prática metódica e racional de busca pelo desenvolvimento espiritual. Então, quer se desenvolver espiritualmente, vai trabalhar. O trabalho vai lhe mostrar isso. Aí, detalhe, é um trabalho que, se você tiver um olhar mais puritanista, seria um trabalho sem muito custo, vamos chamar assim, sem muita desperdício, essa é a palavra. Então, o trabalho para o puritanista é um trabalho sem desperdício, sem um consumo desnecessário. É um trabalho que tem valor em si mesmo, não voltado para o consumo. E isso fazia, pelo olhar de Weber, com que essas pessoas protestantes tivessem mais prosperidade econômica. Porque a partir do momento que elas trabalhavam e não voltavam com o seu pagamento e depositavam em consumos exagerados, elas armazenavam, elas guardavam o fruto do seu trabalho. E esse armazenamento acabava levando a essas pessoas a acumularem capital. E acumulando capital, as riquezas começam a aparecer no meio dos protestantes daquela época. Até aqui tudo bem? Perguntas, comentários, podem ficar à vontade aí nos canais que estão disponíveis. Fiquem à vontade para fazê-las, que eu respondo a todas. Enfim, o fim de relacionar os comportamentos pela associação entre religião e economia fez com que Weber buscasse uma explicação para isso. Então, ele foi na história da racionalização do trabalho, quando o trabalho começa a ficar racional, começa a ser sistematizado, para explicar o surgimento das relações de trabalho capitalista, em que o trabalho se torna um valor em si. Sabe o que é um valor em si? Ele vale por si mesmo. Não é o salário que paga. Mesmo que eu não tenha salário, quando o trabalho tem um valor em si, mesmo que eu não tenha salário, eu vou continuar trabalhando. Ele passa a ser a minha vocação. Então, eu nasci com a vocação para o trabalho. Então, independente das circunstâncias econômicas, eu vou continuar trabalhando. Essa é a ideia. Então, o Weber organiza a teoria dele observando a história da racionalização do trabalho ao longo dos tempos, dos séculos anteriores a ele, e percebe que agora o trabalho é uma vocação e não mais uma questão econômica. Então, para ele, para esse nosso autor, a riqueza seria o sinal da salvação e a ética seria o nexo de causalidade entre a conduta humana e a prosperidade. Então, não basta apenas eu ganhar dinheiro. Eu tenho que saber utilizar esse dinheiro de uma maneira mais, vamos dizer assim, comedida, sem desperdícios, porque assim eu vou prosperar. Se eu conseguir controlar os meus desejos, as minhas compulsões pelo consumo, eu vou ascender. E junto com a minha ascensão, eu vou prosperar. E esse imaginário vai me trazer riqueza. É assim que Weber observa o que acaba acontecendo naquele ponto da história em que ele está analisando. Então, os mais ricos acabavam sendo os protestantes por causa da ideologia cristã protestante que explicava, ensinava e também, vamos dizer assim, educava os seus fiéis a não gastarem, a não investirem em coisas supérfluas, e sim armazenarem aquilo que ganhassem, gastassem apenas com o que fosse necessário. E assim passa a ser o olhar de Weber conclusivo, porque começa a encontrar respostas para a sua hipótese dentro do próprio contexto social, cultural daquela época. Assim, a ética protestante, como ele chama, concorria para que os frutos do trabalho fossem direcionados à acumulação e não ao consumo nem a gastos supérfluos.
essa ética seria um fator cultural determinante para o desenvolvimento do capitalismo. Sim, porque não existe capitalismo sem acumulação. O capitalismo só existe porque as pessoas acumulam. Mesmo que seja uma parcela muito pequena da população, aquela que acumula. Mas essa parcela pequena que acumula capital é o que faz o capitalismo funcionar, é o que faz o capitalismo continuar se reinventando, mesmo quando há crise entre os países ou internamente aos países. É isso que faz o capitalismo se reinventar, porque sempre vai ter um grupo pequeno que vai entender a importância da acumulação. Se por um acaso isso se difundisse e a maior parte da população, assim como nós estamos aqui, entendesse a importância da acumulação, do não desperdício, provavelmente nós viveríamos num país ou num planeta muito mais próspero economicamente falando, onde a fome, a miséria, as doenças talvez não existissem mais, já tivessem sido erradicadas, porque todos teriam acesso à riqueza, já que compreendem que, mesmo ganhando pouco, pode-se gastar menos do que ganha. E gastando menos que ganha, sobra mais para o mês seguinte. E se continuarmos fazendo isso mês a mês, ou semana a semana, ou quinzena a quinzena, dependendo do tempo que você pode vir a ganhar seu salário ou pagamento pelos seus serviços, você vai perceber que ao longo do tempo vai ficando uma reserva. E essa reserva vai trazendo para você certas condições de acesso a certos recursos que antes você não teria, caso gastasse tudo aquilo que viesse a receber. Compreendem isso? Isso é muito importante, principalmente para quem está fazendo administração ou empreendedorismo. Entender a importância da acumulação e do não desperdício. Ou seja, só a acumulação através do não desperdício, do não consumo exagerado. Claro que eu estou falando de uma questão econômica, mas que o nosso autor, Max Weber, relacionou com uma questão cultural religiosa. Até aqui. Estão entendendo? Dúvidas? Ótimo, então vamos prosseguir. Chegamos então à nossa primeira palavra-chave: espírito do capitalismo. Anotem aí. Espírito do capitalismo. Anotaram? Agora nós vamos tratar de um outro autor. Falamos do Karl Marx semana passada, acabamos de falar do Max Weber, agora vamos falar de um outro autor também com uma perspectiva voltada para o trabalho. O nome desse autor já não é mais alemão, é francês, é o Émile Durkheim, que ele vai dizer que o trabalho é um gerador de solidariedade. Importante aqui. Eu sempre, quando começo a aula, eu peço para vocês, no momento do compartilhar da nossa aula com as pessoas que vocês conhecem, que vocês sejam solidários. Quando eu uso a palavra solidariedade nesse ponto, eu não estou falando da solidariedade que o Émile Durkheim vai estar falando aqui. Ao longo dos próximos slides, eu vou explicar isso melhor. Mas importante, a solidariedade que ele está tratando não é altruísmo, não é você fazer o bem pelo bem. Aqui é um outro tipo de solidariedade que surge a partir do trabalho. É essa relação que ele está fazendo. Então, o trabalho produz solidariedade. Mas vamos ver como é que isso funciona. Então, assim como Marx e Weber, o contexto de desenvolvimento do pensamento de Émile Durkheim foi a Europa em processo de industrialização. Isso vocês entenderam, né? Então, a industrialização é como se fosse o viés que vai estar unindo os três pensamentos, tanto do Karl Marx, quanto do Max Weber, quanto do Émile Durkheim. Por mais que as ideias deles sejam distintas, eles usam o mesmo, olham para a mesma coisa, que é o desenvolvimento do capitalismo industrial, que é quando o capitalismo ganha uma força a mais na questão econômica. Porque com a ascensão da indústria, o advento da indústria, o que vai acontecer com os produtos que antes demoravam bastante tempo para ser produzidos? Eu vou ter mais produtos em menos tempo. Então, se eu consigo ter mais produtos, mais mercadorias em menos tempo, eu preciso de um mercado consumidor que vá consumir esse excedente.
que o que a indústria vai estar produzindo são excedentes. Por exemplo, eu tenho aqui minha garrafinha d'água. Tá? Tá aqui, ó. Só preciso de uma para botar minha água e beber. Mas se eu fosse eu, que o professor que vos fala, fosse uma indústria, eu estaria com 50 garrafas d'água aqui já produzidas. Mesmo que eu não fosse beber as outras 49, eu teria um excedente de 49 garrafinhas d'água. Ou com água dentro, se vocês preferirem. Nesse instante, esse excedente, o que eu vou fazer com ele? Eu não posso ficar com ele aqui acumulado na minha mesa. O que eu vou fazer? Eu vou oferecer essa água, essas garrafas, para outras pessoas. E assim o capitalismo vai crescendo, se desenvolvendo mais rapidamente. Porque o excedente vai exigir comércio. E esse comércio vai exigir compra. E a compra vai exigir circulação de dinheiro. E a circulação de dinheiro vai exigir que você, ao comprar, ou seja, vai definir que você, ao comprar, vai devolver o dinheiro para a sua fonte, que é o capitalista industrial, que foi aquele que produziu o excedente. Está claro isso para vocês? Então, eu sou um industrial, produzo X mercadorias a mais do que realmente aquela população necessita. E aí eu faço todo um conjunto de artimanhas mesmo, ou de técnicas, se vocês preferirem, para convencer, através de argumentos, as pessoas a consumirem mais. Quando as pessoas consomem mais aquilo que eu acabei de produzir, eu que produzi e investi na produção, vou receber de volta parte do dinheiro que eu produzi com juros, com lucro. E assim eu continuo ficando mais rico. Entendem isso? Então, o olhar do Emile Durkheim vai ser na mesma direção que o Karl Marx e o Max Weber. Só que para o Durkheim, ele argumenta que a divisão social do trabalho se consolida como um dos fatores que possibilitam a existência de coesão social. O que seria essa divisão social do trabalho? É quando ele entende que o ambiente trabalhista ele foi ficando cada vez mais complexo a ponto das pessoas começarem a perceber que são interdependentes. O que eu produzo na minha empresa depende que você, que está aí do outro lado, produza uma parte na sua empresa, para que nós dois juntos consigamos concluir as nossas mercadorias, os nossos produtos. Então, vamos imaginar, estou falando, dando o exemplo da garrafa, né? A garrafa é feita de plástico, mas ela não só tem plástico ali, entendem? Ela tem, ou seja, não só tem um tipo de plástico. Vou melhorar aqui a nossa interpretação. Ela não tem apenas um tipo de plástico, ela tem vários tipos de plástico ali envolvidos. Então, eu vou precisar de uma outra indústria que seja especialista na produção de determinado tipo de plástico, outra que seja especialista em determinada pigmentação, para que eu possa comercializar com elas, comprar esses insumos, como a gente diz, para que eu possa produzir a minha garrafa. E, em contrapartida, a outra empresa, a outra indústria também vai comprar as minhas garrafas para que ela possa, por exemplo, colocar dentro das suas garrafas sucos de fruta ou água mineral. E assim vai. O capitalismo industrial vai crescendo. Então, Durkheim observa que essa divisão social do trabalho, em que existem várias especialidades reunidas e que uma é interdependente da outra, vai fazendo com que exista uma coesão entre essas pessoas que estão ali vendendo a sua mão de obra. Então, o trabalho passa a ser uma espécie de cola, passa a funcionar como se fosse uma cola, passa a funcionar como se fosse um adesivo. Então, o trabalho representa uma esfera primordial para a existência da solidariedade em uma comunidade. Porque quando eu consigo entender conscientemente que aquilo que eu estou fazendo aqui é importante para o que o outro vai fazer lá, distante de mim, em outra empresa, eu me esforço para entregar o meu melhor. E eu me esforçando, entregando o meu melhor, faço com que o outro tenha um melhor desempenho, porque eu vou estar entregando uma mercadoria ou vou estar entregando parte do produto que a minha empresa produz com qualidade.
E isso vai fazer com que, segundo Durkheim, as pessoas fiquem mais juntas, reunidas, de forma coesa, integradas, porque coesão lembra integração. Durkheim desenvolve, então, a ideia de que o trabalho representa todo tipo de elemento ou característica que explica a harmonia entre os indivíduos de uma sociedade. Entendam que o Durkheim está olhando. Ele está enxergando o trabalho como o Max Weber também enxergou o trabalho na questão protestante. Só que ele não está usando a questão religiosa como pano de fundo. Ele está usando a questão de que nós, conscientes do que estamos fazendo, podemos sim sermos mais solidários uns com os outros. Podemos ficar mais harmonizados. Ao invés de eu fazer de qualquer maneira aquela minha tarefa, eu vou fazer a minha tarefa com dedicação e com afinco para que encontre um melhor resultado. Assim, eu vou estar auxiliando o outro a encontrar o seu melhor resultado também, porque ele vai ter suporte naquilo que eu fiz. É uma ideia interessante. Lembrando que esses três autores, eles apresentam suas ideias, mas não quer dizer que essas ideias são verdades absolutas, são interpretações pessoais desses sociólogos, importantes para que a gente possa analisar outras circunstâncias ao longo do tempo. Situações diferentes requerem respostas distintas. E também apresentam, muitas vezes, causas também muito diversificadas. Então, eu preciso analisar caso a caso e identificar qual é do caso, dentre esses casos, que se adapta às ideias do Karl Marx, ou às ideias do Max Weber, ou às ideias do Emile Durkheim, para eu poder ter uma resposta mais próxima daquilo que de fato é a verdade. Até aqui, tudo bem? Podemos continuar então? Então vamos lá. Segundo Emile Durkheim, a maior ou menor intensidade da especialização da divisão do trabalho pode gerar dois modelos de solidariedade. Ele vai chamar esses modelos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Anotem aí, então, nossa segunda palavra-chave, solidariedade mecânica. Anotaram? Podemos continuar? Então vamos lá. O que seria a solidariedade mecânica? De acordo com Durkheim, ela é típica das sociedades pré-capitalistas, nas quais a coesão social se constrói por meio da forte identificação dos indivíduos com as tradições e os costumes culturais da comunidade, pois a divisão do trabalho pouco influencia as relações. Então, percebam, se eu vivo num ambiente em que conheço todo mundo se conhece, e aqueles costumes que nós compartilhamos ali são costumes comuns, as pessoas agem de uma determinada maneira, se interessam por coisas semelhantes, falam uma mesma língua. Nesse instante, aquilo que está acontecendo ali naquela comunidade faz com que aquelas pessoas vivam de uma forma mais integrada, de uma forma mais coesa, porque elas se identificam umas com as outras. E essa identificação, essa coesão, essa integração vai fazer com que a divisão do trabalho seja menos importante. O que passa a ser importante ali é a identificação, a integração entre elas, os costumes. Observando Durkheim por esse ângulo, ele identifica que isso acontecia principalmente nas sociedades pré-capitalismo, antes do capitalismo ascender. A gente pode até fazer isso uma relação para um ambiente mais ruralista, para um ambiente mais da vida dos camponeses, daqueles que dependiam do trato com a terra, sua sobrevivência, sua subsistência eram retiradas daquilo que a terra era capaz de fornecer, que está muito associado ao sistema feudal. Então, o Durkheim está observando o sistema feudal e está chamando ele de um sistema pré-capitalista. E nessa sociedade pré-capitalista, era natural as pessoas se identificarem, terem costumes semelhantes, viverem à mercê de uma certa tradição, e essa tradição era mais importante do que
a condição que eles ocupavam dentro da divisão do trabalho. Até aí, tudo bem? Estão acompanhando? Qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Sem vergonha. E a outra solidariedade orgânica é típica das sociedades capitalistas, caracterizadas pelo alto grau de divisão do trabalho e por uma maior heterogeneidade cultural. Ou seja, muitas diferenças reunidas e muita complexidade no fazer, na execução das tarefas que o ambiente de trabalho me exige. Então, a grande diversidade de funções e de trabalhos produzidos nessa sociedade faz com que se fortaleça a interdependência entre os integrantes. Enquanto na solidariedade mecânica a força, o fortalecimento, a integração, a coesão era oriunda da identificação dos costumes comuns, aqui essa força, essa integração e essa coesão se dá pela interdependência que é estabelecida com a complexidade das funções que cada um exerce dentro do ambiente de trabalho, dentro do mercado de trabalho. Entende? Então, de qualquer maneira, o trabalho aqui ele passa a estar assumindo um papel de relevância nessa solidariedade que Durkheim chamou de orgânica. Já na solidariedade mecânica, ele já não é tão relevante assim. Claro isso para vocês? Ótimo. Então, nesse caso, a coesão social não é garantida pela rigidez de uma consciência coletiva, coercitiva, que seria o caso lá da solidariedade mecânica, onde as pessoas conscientes dentro do grupo, por causa da tradição, acabavam uma vigiando a outra, impedindo que aquilo que poderia vir a acontecer não acontecesse, ou seja, os desvios de comportamento. Então, a coesão social aqui, para o Durkheim, ela não é garantida pela rigidez de uma consciência coletiva. Ela é mais garantida pela exigência de suprir as necessidades individuais, tendo em mente o que é produzido pelos outros membros do grupo. Entendem o que está acontecendo? Então, quando Durkheim observa a sociedade francesa, ele identifica distinções nos diferentes grupos que formavam a sociedade francesa. Para os alemães, lá para o Max Weber, para o Karl Marx, por mais que o Karl Marx olhasse para o lado econômico e o Max Weber para o lado cultural, ambos tinham ali uma questão muito ainda concentrada no desenvolvimento de ideias, onde o desenvolvimento econômico ou estava em primeiro plano ou estava em segundo plano. Aqui, para o Durkheim, o desenvolvimento econômico é menos importante. Ele não está em segundo plano. Aqui a questão é o desenvolvimento moral. Por mais que o Max Weber tivesse a mesma questão de observação do desenvolvimento moral, esse desenvolvimento moral estava atrelado à ideologia cristã, daquela doutrina cristã protestante. Aqui, o Emile Durkheim já está olhando para esse desenvolvimento moral independente de qualquer tradição religiosa. É um desenvolvimento moral consciencial, em que eu, enquanto indivíduo, entendo que o meu papel na sociedade é representativo. E ele ganha representatividade a partir das tarefas que eu desempenho no mercado de trabalho. Porque a partir do momento que eu desempenho as tarefas no mercado de trabalho de forma mais eficaz, é natural que essa eficácia possa ser sentida por outros membros do grupo de trabalho que eu pertenço ou de outros grupos de trabalho que são interdependentes do meu grupo de trabalho. Compreenderam? Dúvidas, perguntas, podem enviar pelos canais que vocês conhecem, pelos comentários do YouTube, pelo Google Chat, ou até mesmo pelo e-mail que eu tenho aí no nosso canal do YouTube. Tá bom? Prosseguindo, então. Durkheim, que é esse senhor aqui, ó, que viveu entre 1858 e 1917, né, ele faleceu logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ele interpreta as tensões sociais criadas pela exploração capitalista como um problema moral,
Isto é, se a divisão do trabalho não produz coesão social, é porque as relações entre os diversos setores da sociedade não estão adequadamente regulamentadas pelas instituições sociais existentes. E aí você pode botar as instituições sociais que você quiser. Escola, pode botar hospital, pode botar as instituições sociais que são contratos, como, por exemplo, casamento. Então, o que o Durkheim está dizendo é que se existe algum problema moral, e o problema moral que dificulta a coesão social, não está no trabalho. Está, sim, naquilo que as instituições sociais não fizeram, não regulamentaram. E isso, sim, vai gerar o que ele chama de anomia, que seria a ausência ou desintegração das normas sociais. Então, o que ele está trazendo para nós a mais dentro desse contexto da interpretação da solidariedade e da coesão social, que é oriunda do trabalho, de um trabalho interdependente, consciencial? Ele está trazendo a ideia de que, para que isso tudo funcione, é necessário regras. Ou seja, se eu vou para um ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho precisa ser regulamentado. Não pode ser um ambiente de trabalho livre, à mercê do meu arbítrio, das minhas vontades. Tem que ser um ambiente de trabalho regido por normas, regido por regras, regido por leis. Que apenas dessa forma eu vou excluir a anomia. Porque a anomia vai prejudicar a coesão social. A anomia vai dificultar com que as pessoas se desenvolvam moralmente a ponto de ter uma consciência do seu papel na sociedade através do trabalho. Compreende? Então, assim, estamos chegando ao final de mais uma aula de sociologia, mas antes do nosso final, a nossa palavra-chave: solidariedade orgânica, nossa terceira e última palavra-chave. Perguntas, dúvidas, comentários, fiquem à vontade, usem os nossos canais para que vocês possam mandar suas dúvidas e perguntas. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula de sociologia e, como sempre, todas as aulas a gente traz um exercício de fixação para ver se as ideias estão consolidadas na mente de vocês ou se ainda existe alguma dúvida a respeito do conteúdo. Então, me acompanhe na leitura, lembrando que, dentro de instantes, quem está matriculado em uma das turmas com as quais eu trabalho vai receber um formulário de atividade com a letra A, B, C, D e E. É só acompanhar aqui a leitura, responder o exercício no seu caderno e depois passar lá para o formulário de atividade. As demais pessoas que estão aqui inscritas no nosso canal e que estão nos acompanhando podem fazer a mesma coisa, só que, ao invés de receber um formulário de atividade, responde a pergunta aí nos comentários do YouTube. Tá bom assim? Então vamos lá. Exercício de fixação. Com relação aos conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, na obra de Emile Durkheim, assinale a alternativa incorreta. Eu sempre reforço, quando aparece no exercício para marcar a alternativa incorreta, significa que a resposta certa é aquela que está errada. Entenderam? Então, quando você escolher uma opção, essa opção ela tem que ser uma opção que responde a pergunta de forma incorreta. Ou seja, as outras opções todas vão responder corretamente a pergunta. Então, você vai ter 4 frases que vão estar certas e uma apenas que está errada. E a errada é a que você vai responder como correta. Entenderam? Ou seja, vai ser a opção que você vai marcar. Então, letra A. A solidariedade orgânica é própria dos organismos sociais pós-capitalistas. Letra B. A solidariedade mecânica é a forma de coesão própria das sociedades pré-capitalistas. Letra C. A solidariedade orgânica define-se como aquela em que a coesão se dá pela diferenciação das funções. Letra D. A solidariedade mecânica está assentada na semelhança de funções. E letra E. A intensa divisão do trabalho social que caracteriza a sociedade industrial moderna
leva inevitavelmente à predominância de uma solidariedade orgânica. Escolha qual a opção que vocês acham que responde à pergunta. E assim concluímos mais uma aula de sociologia. E antes de nos despedirmos definitivamente, para a próxima aula, vamos à nossa mensagem de hoje. E eu trago hoje o filósofo indiano Osho para passar a mensagem para vocês. E ele diz o seguinte: pare de procurar fora, olhe para dentro. Comece a procurar e a buscar em sua própria interioridade. A plenitude não é um objeto a ser encontrado em algum outro lugar. Ela é a sua consciência. Vou repetir a mensagem de hoje. Pare de procurar fora, olhe para dentro. Comece a procurar e a buscar em sua própria interioridade. A plenitude não é um objeto a ser encontrado em algum outro lugar. Ela é a sua consciência. Comentem sobre a mensagem de hoje, se acharem necessário. Façam suas considerações. E assim concluímos mais uma aula de sociologia, com a convicção de que nos reencontraremos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, na próxima semana. Um beijo no coração de cada um de vocês. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá!